Então, agora a gente começa. Agora tá indo. Ele tá por perto, o negócio tá indo. Então é o seguinte, não tem como a gente começar a conversar sobre qualquer recurso, qualquer peticionamento, enfim, qualquer movimentação processual sem a gente fazer alguns conceitos básicos e lembrar algumas coisas. Por óbvio que vocês já viram isso, já sabem, mas é sempre bom a gente lembrar. Eu trouxe aqui, eu fiz questão da gente sinalizar o princípio da taxatividade, porém, a gente não tem só esse princípio, tá? A gente tem N princípios que são tão importantes quanto, mas, como não é uma aula de princípios e sim de agravo, eu procurei trazer simplesmente o mais voltado ao caso em si, que a gente está tratando aqui, que é o agravo, né? Que a gente está falando de recursos em si, no geral. Então, esse aqui é o princípio basilar, vamos dizer assim, de todos os recursos, agravos, enfim. E o que diz esse princípio da taxatividade? Que nós não podemos inventar algum meio processual diferente dos que já estão na lei. Então, veja, quando a gente fala de recursos, a gente tem somente esses que estão no 994 do CPC. Ah, mas a gente tem algum outro problema que não se encaixe em nenhum desse. Vai ter que se encaixar em algum, senão a gente não tem um remédio jurídico para solucionar aquele nosso problema, tá? Então, eles têm que estar previsto aqui, não dá para a gente criar algo novo, ok? E nós temos todos esses. Agravo em recurso especial ou extraordinário é o nosso hoje. E o que eu quero falar para vocês? Primeiro, o que é agravo? Porque a gente tem recurso, a gente tem embargos, não é? E o que vem a ser o agravo? Agravo é uma categoria de recurso designada a contraditar decisões interlocutórias. Então, ele tem uma finalidade específica, tá? Assim como todos os outros, né? A gente tem essa base dele aqui, ó, do 203, para a gente entender o que é uma decisão interlocutória. O pronunciamento do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Lembrando que a decisão, em regra, é aquela que põe fim a uma demanda, tá? Então, assim, ela vai finalizar todo aquele problema. Agora, as decisões interlocutórias são aquelas que decidem alguma coisa, porém elas não põem fim ao processo, tá? E a gente tem aqui os despachos. Os despachos, eles não têm cunho decisório, é só para uma movimentação, vamos dizer assim, movimentação até para o cartório, uma movimentação interna que não tem nenhum cunho de decisão. Então, ele não é tão importante, por isso que não tem nenhum recurso, nada para os despachos, tá? Que é só para fazer andar. Agora, a gente tem no agravo das decisões interlocutórias, que são aquelas que decidem um ponto que eu falei, mas não todo o processo. Nós temos o agravo de instrumento, o agravo interno e o nosso hoje, que é o agravo de decisão denegatória do REX, né? Que seria agravo do recurso especial ou extraordinário. Agora que a gente entendeu o que é agravo, a gente pode dar sequência nele. Qual é a função do agravo em recurso especial e recurso extraordinário? A função dele, pessoal, é desbloquear, destravar, né? Aí a gente pode usar a palavra que melhor a gente entende para realmente fazer subir o RESP ou o RESC, tá? A sua função é desbloquear os seus respectivos recursos, os fazendo subir para que sejam apreciados. Então, a função desse agravo é realmente fazer subir. Agora, Suelen, o que é mesmo recurso especial, recurso extraordinário? A gente vai lembrar o que é, tá? Só preciso dizer para vocês o seguinte: caberá agravo quando o tribunal de origem, o presidente ou vice-presidente, inadmitir recurso especial ou extraordinário, salvo se for com fundamento em repercussão geral repetitivos. Então, só para a gente lembrar,
O que é mesmo recurso especial e recurso extraordinário? Porque não adianta a gente ficar falando aqui e a gente não lembrar o que são eles, tá? A gente tem aqui, vou colocar todos. O recurso especial, ele tem a fundamentação constitucional, no artigo 105, inciso 3, e ele é endereçado ao STJ. E o recurso extraordinário, seu fundamento é no 102, inciso 3 da Constituição Federal, e ele é endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Qual que é a função de cada um? Está determinada aqui. Julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais e pelos tribunais do Estado, enfim, quando contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, julgar válido o auto do governo local contestado, der à lei federal interpretação divergente, esse aqui seria do especial. E aqui do extraordinário, contrariar dispositivos da Constituição, declarar inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, enfim, cada um tem as suas determinações aqui. Agora, o que eu queria falar para vocês? O que é importante a gente entender? Quando a gente fala de recursos, desses remédios constitucionais, como o recurso especial e o recurso extraordinário, a gente precisa entender uma coisa. A função tanto do STF quanto do STJ não é julgar novamente a matéria, não é apreciar os fatos, tá? Não é rediscutir, porque não é função deles. Essa função de discutir os fatos, o que aconteceu ali na realidade, é da primeira instância e do tribunal ali da segunda instância. Essa é a decisão deles. Essa é a função deles. Não do STF ou do STJ, tá? E isso é importante a gente entender, até porque em alguns momentos o seu cliente vai chegar para você e vai falar assim: ah, mas doutor, não dá para a gente recorrer lá para o Supremo? Enfim, não, a gente tem que entender que não é a função deles. A função deles é como se fosse supervisionar e manter a segurança jurídica. Tá? A função deles é manter a ordem. A função deles é fazer com que não haja nenhum julgamento que contrarie a legislação como um todo. Deu para entender? Essa é a função deles. Por isso que ele não vai julgar os fatos. Ele não vai julgar novamente aqueles pedidos, se está certo ou não. Não, ele não vai. Ele é muito específico, porque a função dele não é julgar fatos. A função dele é apenas manter a ordem jurídica, tá? E por que isso? Porque, veja, se você tem uma decisão completamente desfavorável ao seu cliente, só que além de ser desfavorável ao seu cliente, essa decisão é uma afronta a um direito líquido e certo que está na Constituição Federal. Aí sim. Aí você vai recorrer a quê? Ou, se for a Constituição Federal, no caso, como o exemplo que eu te dei, a um recurso extraordinário, tá? Aí sim, porque aquela decisão, ela afronta, tá? Então, é muito importante que você entenda isso. O que acontece? Agora, a gente vai entrar nesse assunto aqui. Qual que é o fundamento também do agravo? É 1042, tá? Você pode abrir aí. Só que é o seguinte, eu gosto sempre de trazer isso aqui, porque quando a gente fala de recursos, ou agravos, enfim, quando a gente já está falando de uma discussão ali um pouco mais aprofundada na segunda instância, a gente tem que sempre lembrar que o processo, ele é uma linha e ele tem outros procedimentos que antecedem. Só para a gente relembrar, tá? Recapitulando no processo de conhecimento. Vamos imaginar que você não está numa execução, uma execução ela vai direto de um título executivo, tem que ser algo que você vai discutir para o seu cliente dentro do processo de conhecimento. Nós temos a fase postulatória, que você vai fazer a petição inicial, no 319 seguintes, vai ter a contestação, pode ter ou não reconvenção, e vai ter a réplica, tá? Essa aqui é uma das primeiras fases do processo de conhecimento, tranquilo? Só para a gente relembrar, tá? Depois a gente tem a fase saneadora, que é o despacho saneador, onde o juiz vai organizar o processo para que ele possa ser julgado.
ali ele vai deixar tudo pronto para que possa haver o julgamento, tá? Depois a gente vai ter audiência de instrução e julgamento, e por fim, a sentença, tá? Aí, contra essa sentença, cabe o quê? Apelação, tá? Então, é só para a gente relembrar. Aí, o que acontece? Aqui a gente precisa entender. Vou te dar um exemplo aqui. Tânia ingressou com uma ação em face de Laura. Todavia, a sentença foi desfavorável, julgando improcedente todos os seus pedidos. Esse é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Tânia interpôs recurso de apelação sem sucesso. O que aconteceu? Tânia, não contente, interpôs recurso especial. Por óbvio, né? Ela interpôs recurso especial com um fundamento no artigo que a gente leu anteriormente, tá? Não foi simplesmente porque ela ficou descontente, tá? Aqui é só um exemplo, só para vocês lembrarem toda essa fase. Porém, ele foi inadmitido. Qual a saída? Então, vamos dizer que tá fundamentado, está correto, o pedido da inicial está correta, o recurso de apelação dela está correto, ela não está discutindo algo sem sentido, não, ela tem fundamentos, ela tem prova, ela discutiu todo o mérito aqui, está tudo certinho, ela fez o trabalho dela correto, mesmo assim, o juiz entendeu que não procedia, ela fez a apelação, o tribunal entendeu também que não procedia. Só que na visão dela, isso vai contra os fundamentos legais que a gente tem. Então, eles estão contrariando. A gente acabou de falar que tem que ter o quê? Uma certa segurança jurídica, é isso que a gente espera. E é aí que entra quem? O poder do STF ou do STJ, tá? Só que ela não está conseguindo discutir. Ela interpôs um recurso especial, só que simplesmente esse recurso especial foi inadmitido, ele não subiu. Qual a saída? É aqui, veja, depois que ela fez tudo isso, é aqui que vai entrar o quê? O nosso agravo em recurso especial. É quando ou o nosso recurso especial ou o nosso recurso extraordinário for impedido de subir. Então, ele está trancado. Imagina que ele está preso e ele não pode sair. O que você faz para soltar ele, para que ele possa subir e ser apreciado? Aí sim é onde a gente entra. Você vai fazer aqui o agravo em recurso especial ou extraordinário, tá? Coloquei aqui, a gente já conversou, tá? Sempre é bom lembrar que o que eu estou falando aqui é em casos específicos. E aí? A gente tem todo esse caso aqui. Lembrando, só para lembrar que eu gosto de deixar isso bem claro, é o seguinte, que até a gente chegar aqui, a gente tem toda aquela parte que a gente já discutiu anteriormente, tá vendo? A gente viu essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem tudo isso, que é a fase postulatória, fase saneadora, a fase instrutória, a fase decisória. Depois que ela fez tudo, é como se ela viesse daqui, fizesse tudo isso, aí ela vem para cá, apelação, fora que aqui deve ter tido embargos de declaração, aqui pode ter tido até agravo de instrumento, né? Então, aconteceu bastante coisa aqui, né? Audiência, teve bastante coisa. E aí, o recurso especial e o recurso extraordinário são interpostos no tribunal de origem. Então, é isso que a Tânia vai fazer, tá? Como o recurso foi inadmitido, ela vai interpor o recurso especial e extraordinário, são interpostos no tribunal de origem. Então, a gente entende que isso vai ter aquela peça de interposição. Lembra que você manda para o tribunal de origem e o restante é que ele vai mandar ou para o STF ou para o STJ, tá? Sempre isso, tá, gente? Conforme o artigo 1029, eles serão interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido em petições distintas. E aí você vai ler o artigo lá, você vai entender tudo. Em regra, o vice-presidente do tribunal, ele irá realizar o juízo de admissibilidade para ver se o seu recurso ele cumpre todos os seus requisitos, tá? Os requisitos que estão determinados na lei, tá? Da mesma forma como a gente tem o princípio da taxatividade para dizer quais recursos existem e quais recursos que a gente pode utilizar a depender do nosso caso concreto, existe também toda uma regra, um procedimento a ser seguido e ele deve ser respeitado. Então, se você não seguir algum deles,
muito provavelmente você vai ter o seu recurso inadmitido, tá? E aí ele pode decidir de forma monocrática. Vale ressaltar que, além da previsão legal, ainda temos que observar o regimento interno. Isso é muito importante. Veja, quando você... Eu vou falar aqui, gente, com todo o carinho, tá? Eu sei que todo mundo, na praticidade do dia a dia, a gente tem uma vida corrida, muitos de vocês já são advogados, então é uma vida bem puxada, né? Por vezes até cansativa, que você tem que estudar, ler, não sei o quê, e tudo tem muita seriedade. É como se exigisse da gente sempre muito, né? O que acontece? A gente pega um modelo pronto que a gente tem, porque a gente já fez. Muitos fazem isso, né? Vai pegar um modelo, pelo menos para te dar uma base, não é isso que a maioria faz? Todo mundo não, tá? Mas a maioria faz. Só que o que acontece? Eu não vejo, particularmente, erro em você pegar um esqueleto pronto para você ter a base adequada. Não vejo problema, tá? Qual é o problema que eu vejo? Gente, vocês podem discordar de mim, tá bom? Mas cada um vai ter a sua opinião e tá tudo bem. Eu já tenho um tempinho de experiência e tem dado certo até hoje. Então, assim, a gente pode pegar um esqueleto que já vem com uma ordenzinha prévia. Mas aonde está o diferencial? Aonde está o pulo do gato? O pulo do gato está em você pegar aquele esqueleto e colocar o que ele deve ter, e colocar sangue, colocar carne, colocar pele, e colocar os órgãos, e colocar tudo direitinho, entendeu? O que você não pode fazer é pegar e jogar. Ah, só vou mudar as partes e os fatos, eu coloco 3 coisinhas. Não, isso é um desserviço. Isso é um absurdo, tá? Mas tem gente que faz, mas é um absurdo. E essa pessoa, com certeza, não vai muito longe. Ela pode ir até por um determinado tempo, mas ela não vai conseguir se manter na carreira dessa forma. Porque não é assim que funciona. E eu falo isso com todo carinho, tá? Com todo carinho do mundo. O que você faz? Você vai pegar um esqueleto, você pode pegar um esqueleto, e você vai preencher. Quem vai colocar o sangue, os órgãos, a pele é você. Não é o modelo que vem pronto, tá? E aí que tá. Além de você respeitar as regras que estão estipuladas na legislação, então vamos, se a gente começar lá com recurso especial ou recurso extraordinário, você seguir o que está ali na Constituição e depois você vai para o CPC. Além disso tudo, você tem que avaliar o quê? Qual o regimento interno? Qual? É lá que você vai achar todas as diretrizes. E quem está lá, o presidente, o vice-presidente e todos os demais que vão julgar, eles conseguem, gente, eles conseguem ver, eles conseguem identificar quando você vai por mim. Eles conseguem identificar quando você pegou algo pronto e jogou para lá, só mudou 3, 4 palavras e a qualificação e os fatos, um pouquinho dos fatos, e você não respeitou nenhuma regra, você não observou o que diz o tribunal, você não sequer teve a preocupação de ver decisões recentes, decisões de algum deles, até quando você já tem ciência, eles conseguem perceber, gente, eles conseguem perceber. E quando percebe isso, é mais complicado para que você tenha êxito, às vezes mesmo tendo razão. Aí você vai ficar brigando de forma desnecessária, porque se você tivesse feito direitinho, você só precisaria que ele fosse apreciado ou não. Mas o resto está tudo perfeito, entendeu? Fica mais fácil. Ah, Suelen, você está me dizendo que se eu fizer isso vai ser 100% garantido? Não, gente. A gente sabe que não tem 100% garantido em praticamente nada, né? Nem na nossa vida. Nem a gente tem certeza que daqui a pouco a gente vai continuar vivo. Então, mas a nossa parte a gente tem que fazer bem feita, tá? É imprescindível. E aqui, muita gente esquece desse detalhe, tá? De fazer essa pesquisa aqui no regimento interno. E aí, essa questão aqui, ó, ele pode ser positivo, é porque ele entendeu os requisitos necessários, assim ele é remetido ao STJ ou ao STF, tá? Eu coloquei aqui STJ, mas
para 1. Contra essa decisão, não cabe recurso. Óbvio, né? Não cabe recurso, porque se ele mandou era o que você queria, não tem o que discutir, né? Você pediu, ele atendeu, então ok. Agora, negativo é porque ele não atendeu os requisitos necessários, assim ele não é remetido ao STJ. Contra essa decisão, cabe agravo em recurso especial. E agora? Pode interpor agravo contra a decisão denegatória de segmento de RESP ou REST? Vamos lá ver. Sim, e quando cabe agravo? A decisão que negar o segmento dos recursos extraordinários ou recurso especial com fundamento no 1030, ou seja, eu falei no começo que o agravo em recurso especial e em recurso extraordinário, ele tem sua fundamentação no artigo 1042, não foi? E é. Mas o fundamento no 1030 também. E aqui tem aquele pulinho do gato, porque o 1030 ele vai te esclarecer quando é agravo interno e quando é agravo em recurso especial ou extraordinário, tá? E aí eu trouxe um pedacinho dele aqui para vocês, ó. É esse aqui. Depois desse material vai ficar para vocês, tá? 1030, recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal. Então aqui eu já estou dando outra ênfase, por quê? Quem vai receber o recurso? A Secretaria do Tribunal, ok? O recorrido será intimado para apresentar contra as razões no prazo de 15 dias. Os prazos, a gente vai falar disso mais à frente, mas você já percebe que eles são sempre o mesmo, 15 dias, tá? Fim do qual os autos serão conclusos, ou seja, depois que você já peticionou, a secretaria recebeu, deu prazo para contrarrazões, a outra parte respondeu, aí sim é o momento que ele fica concluso, tá? Ao presidente ou ao vice do tribunal recebido que deverá. O que ele vai fazer nesse momento, tá? Então, a gente já teve toda essa parte aqui de cima, e agora o que o vice ou o presidente vai fazer? Ele vai realizar novamente o juízo de admissibilidade, tá? Então, veja, a gente tem praticamente 2 juízos de admissibilidade, porque lembra que você coloca um tribunal de recorrido, né? Só que aquele tribunal, ele faz uma análise sim, prévia, mas a competência mesmo de fazer essa análise, esse juízo de admissibilidade, ele é da secretaria, tá? Ele é daqui, ó. Realizar o juízo de admissibilidade. Se positivo, se ele achar que é ok, ele vai remeter o feito ao Superior Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que o recurso ainda não tenha submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento. Isso aqui a gente vai explicar daqui a pouco. O recurso tinha sido selecionado como representativo de controvérsia e o tribunal recorrido tem refutado o juízo da retratação. Ou seja, ele teve a oportunidade de se retratar, ele não fez e manteve a decisão dele. Se ele manteve a decisão dele, ele não se retratou, ele não voltou atrás, o que é o mais comum, tá? É realmente o mais comum. Aí, sim, dessa decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso 5, que a gente acabou de ler, caberá agravo ao Tribunal Superior nos termos do artigo 1042. Então, você vê que o 1030, ele já te direciona para o 1042, tá? Então, a gente pode entender que esses requisitos aqui, eles são obrigatoriamente do agravo em recurso especial e recurso extraordinário, tá bom? Agora, o 1042, que a gente estava ali, ele diz: cabe agravo contra a decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial. E aqui a gente volta com o artigo 1042. E quando não cabe, Sueli? Não cabe quando foi fundado em aplicação de entendimento firmado em repercussão geral ou em recursos repetitivos. E o que é? Vamos lá. Coloquei aqui a definição para vocês. Tem demandas, pessoal. Você lembra no começo, ali no começo, quando eu ainda estava relembrando para vocês o que é recurso especial e recurso extraordinário, e eu falei para vocês
quem prestou atenção vai lembrar que eu falei qual que é a função do STF e do STJ. Não é julgar causas, não é julgar pedidos, não é julgar o direito material, não é julgar o caso concreto, é manter a segurança e a ordem jurídica, é manter tudo nos eixos para que tudo continue funcionando e não haja violação à Constituição Federal e à legislação como um todo. Tá? Essa é a função dele, é manter a ordem, é manter o equilíbrio, é manter a segurança jurídica. Lembra que eu falei isso? Então, pois bem, existem assuntos que têm uma repercussão muito grande. Então, por exemplo, agora a gente está discutindo, teve um assunto aqui que eu vi em um dos processos que a gente estava falando sobre o plano cobrir algumas reparadoras nos casos de quem fez bariátrica. Tá? Então, estava tendo uma discussão. Então, esse assunto ficou suspenso até que o tribunal decidisse. Por quê? Não era um caso ou dois, eram milhares de casos. Aí, o que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal ou Superior, eles olham e falam assim, o STF, o STJ, olham e falam assim, nossa, esse assunto, ele está com um volume muito grande, eu não posso deixar isso. Por quê? Porque você imagina que tem 1.000 pessoas aqui pedindo a mesma coisa, mais 1.000 aqui, mais 1.000 aqui, tá todo mundo pedindo a mesma coisa, tá? Então, a gente tem um grupo aí elevado, eu vou chutar em um número, tem 15.000 pessoas pedindo a mesma coisa. Tá? Lógico que é muito mais, tá, gente? 15.000 pessoas pedindo a mesma coisa. Isso vai tumultuar todo o judiciário. Você imagina tanta demanda igual? Tem que haver o quê? Uma ordem. Tem que haver alguém que cuide disso para minimizar, porque é a mesma coisa. Então, o que eles procuram fazer? Dar uma desses, como se trata de muitas pessoas pedindo as mesmas coisas, um problema que atinge a muitas pessoas, aí é onde que o STF e o STJ entram para falar assim, beleza, então quer dizer que a gente tem aqui essas inúmeras pessoas querendo a mesma coisa. Aí eles suspendem todos os processos que julgam esse assunto e vão apreciar o caso em si, tá? Essa demanda. Aí eles vão apreciar. Por quê? A partir do momento que eles apreciarem essa decisão e depois acontecer o julgamento, aí a gente vai ter uma decisão unânime para todos. Então, a mesma decisão que vai ser para o João, vai ser para a Maria, em tese, né? Vai ser para todo mundo. Ou seja, já tem uma decisão que vai abarcar todo mundo. Então, isso facilita a vida das pessoas, do advogado, minimiza ali aquele tumulto no judiciário de vários problemas falando do mesmo assunto. Então, fica realmente mais fácil. Então, isso é que a gente chama de repercussão geral, tá? Eu coloquei até o link aqui do próprio STF que explica direitinho isso. O Instituto Processual pelo qual se reserva ao STF julgamento de temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sobre o aspecto econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Ou seja, já não é mais uma causa que incomoda só o João, que incomoda só a Maria. É uma causa, é um problema que está incomodando inúmeras pessoas, entendeu? É um tema que está afetando todo mundo. Então, ele precisa ser julgado de cima para que tenha o quê? Uma ordem, tá? E aí, sim, aí os juízes, os tribunais já vão saber exatamente como que eles devem proceder, porque aquele tema já foi decidido, ele já foi definido, já houve o reconhecimento ou não daquele direito, tá? Deu para entender? Então, essa é a ideia. É compreendido nos recursos nos quais as questões jurídicas discutidas é idêntica. E ela se repete demasiadamente nos tribunais de origem. Então, assim, tem muito. Ela se repete. O cunho é o mesmo. Se assim consideradas, elas passam a ser sinalizadas como representativas da controvérsia e devidamente encaminhados aos tribunais superiores, visando obter o quê? Decisões iguais, tá? Isso é uma forma realmente de haver mais
celeridade processual e justiça, porque se é um tema que afeta a grande maioria, vou ser redundante mesmo, porque de fato é uma questão que até merece, apesar de não ser correta quando a gente pensa na língua portuguesa, mas eu quero enfatizar isso, tá? Então, realmente é uma questão que ela precisa ser decidida, porque tem muito. Gente, é uma questão prática, uma questão lógica, né, também. Aí sim, só nesses casos que a gente não vai poder fazer o agravo, tá? Porque ele ainda está em discussão. Ou ele já foi decidido, ou ele ainda vai ter o julgamento. Então, não cabe nesse meio do caminho, não cabe. Se bem, ele vai ter que ficar o quê? Aquela questão suspensa até que seja julgado. Por isso que é comum você ver em alguns processos, esse que eu mencionei agora há pouco, que eu falei das bariátricas, da reparadora pós-bariátrica, ele ficou um tempinho parado, e aí o que aconteceu? Você via nas decisões assim do tribunal, suspenso, esperando decisão dos recursos repetitivos e tal. Você até lê, tem alguns tribunais que já colocam isso no processo para que a parte saiba, até porque ela precisa informar o cliente dela. A gente chega e fala assim, mas fulaninha ganhou, minha vizinha ganhou. Ok, a sua vizinha ganhou, porque era quando aquilo estava acontecendo. Foi sinalizado que aconteceu demais, agora foi para o julgamento, para ter uma decisão comum a todos. E aí vem essa decisão que facilita a vida do advogado para explicar para o seu cliente o porquê, às vezes, da morosidade ali naquele caso. Mas depois também, se positivo para você, para o seu cliente, aí fica mais fácil, tá? Se for negativo, é porque ele não atendeu os requisitos necessários, assim, ele não é remetido ao STJ. O prazo para interposição é de 15 dias, tá? Agora, detalhe importante, tá? O prazo é de 15 dias, fechou? Praticamente, eu falei isso no começo, e praticamente é o prazo de tudo, das contrarrazões, praticamente todos os recursos, salvo embargos de declaração, que é de 5 dias, o restante a gente tem uma uniformidade hoje, que é de 15 dias, graças a Deus, porque antigamente era um sofrimento. Mas, voltando aqui. Um detalhe importante. Vamos imaginar que tem um feriado, mas esse feriado não é nacional. Você não protocolou ou não naquele antes, porque ele não é um feriado nacional, mas no seu estado na sua cidade é. Então você ficou tranquilo, tá? Não é ficar tranquilo. É dever do patrono comprovar a existência de feriado local. Então veja, tem feriado local, você tem que comprovar. Comprovar não é só falar, né? Eu acho interessante você pegar alguma coisa ali da sua cidade, do seu estado, que comprove efetivamente isso. Bom dia. Imagina. E aí você comprova isso nos autos, tá bom? Mas depois eu vou deixar o material também, porque o comecinho... Mas também, se você tiver qualquer dúvida, você pode me parar, tá? Aí, assim, então, qual que é a obrigação do advogado? É comprovar, é não só mencionar, gente. Então, vamos pensar assim, ó. Tem que pecar? Vamos pecar pelo excesso e não pela falta, tá? É importante que você comprove isso para não ter problema, porque depois você vai trazer de novo essa discussão, os seus trabalhos não andam, você fica sempre com uma pendência. Então, por isso que eu falei também que você pode pegar um esqueleto pronto, um modelo pronto? Pode, mas você vai usar aquele? Não, é você que vai organizar. E esses detalhes compete a quem? Compete a você, tá? Aí ele vem aqui, eu fiz questão de trazer o artigo. Outra dica que eu vou dar para você. É tão importante você analisar o que você faz, pensar bem em tudo e colocar e conferir. Gente, já aconteceu de eu ver colega que fez isso e pegou um artigo que já tinha sido retirado. Porque ele pegou um modelo pronto, mudou os fatos, mudou a qualificação e foi com uma fundamentação que já não existia mais. E a gente tem uma facilidade hoje que é o Planalto, o site do Planalto, que tem toda a legislação lá atualizada.
Então, assim, antes de você protocolar qualquer coisa, cheque se aquilo não foi mudado, não foi alterado, se foi, o porquê que foi, tá? Por isso que é muito importante você revisar, você realmente fazer ali o seu trabalho. Você faz o trabalho bem feito, você faz ele uma vez só. Se você faz ele mal feito, você vai ter um trabalho de refazer, de tentar corrigir o que foi feito. Então, é melhor você gastar mais tempo ali executando algo bom e depois você fala, poxa, não deu certo, mas eu fiz o meu melhor, do que você saber que você não fez direito e o negócio não foi para frente por sua culpa, né? Isso é muito chato. E digo mais, hoje em dia, tá simples, não sei para vocês, mas assim, o que eu tenho visto muito é isso, é até a gente ser chamado e contratado para avaliar o trabalho de outro profissional, tá? É muito, tá se tornando comum e é uma coisa muito chata. Mas você é pago, você vai fazer um parecer ali, por óbvio, a gente tenta manter ali a ética como se fosse. Eu presto serviço para uma empresa hoje que uma das minhas funções na empresa é checar tudo que o escritório deles da outra área faz. Então, assim, eu não gosto desse serviço, assim, de ter que ficar auditando, então você tem que tomar todo cuidado de uma forma ética para também não prejudicar o colega, às vezes também porque o colega tem uma ideia diferente, uma tese estruturada na cabeça dele, que é diferente, não quer dizer que é errada. Eu sempre falo isso para o meu cliente. É diferente, não quer dizer que está errada, mas tem coisa que você fala, não, aí não, né? Então, é bom a gente fazer o trabalho certinho. Então, assim, ele fala aqui, ó, conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia pública ou a defensoria pública são intimados à decisão. Então, a partir do momento que você é intimado, você tem 15 dias. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Então, você não pode esquecer. Ah, feriado? Tá na dúvida se ele é nacional ou local? Então, checa. Se for local, você comprova, tá? Para não ter trabalho. Dica complementar. Ainda quanto à tempestividade dos recursos, é importante salientar que, além da legislação mencionada anteriormente, é de suma importância que siga os prazos estabelecidos pelo tribunal. E aí entra outra questão. Pode ser que naquele tribunal aconteça alguma coisa diferente. Eles têm um prazo. Veja, não é o prazo legal, é que de repente a gente tem um feriado ali dentro, alguma coisa que é específica daquele tribunal que você não está sabendo, tá? Então, é interessante você sempre checar isso e cheque. É o que eu sempre falo. É melhor você demorar para fazer ali, entregar o seu trabalho, mas entregar bem feito, do que não, tá? E ele fala aqui, tá? Essa aqui é uma decisão do STJ, que vai confirmar o que eu acabei de falar. A tempestividade do recurso especial agrava deve ser aferida de acordo com os prazos em curso na corte de origem e não no Superior Tribunal de Justiça. Então, checa tudo antes, tá bom? O prazo das contraminutas ou contra-razões de agravo, como você preferir, também é de 15 dias, como eu falei no começo, sempre vai ser. Não tem preparo, tá, gente? Aqui na fundamentação do 1042, até porque, por que o agravo não tem preparo? Porque, em tese, na maioria dos casos, você já fez o preparo quando você fez o recurso especial ou extraordinário, tá? Porque você não está fazendo um novo pedido, você só está pedindo para aquele seu primeiro pedido subir. Então, não faria muito sentido se fosse ao contrário, tá? Ainda bem que não tem. Mas, como todos os recursos têm efeito devolutivo, devolve a matéria ali para ser avaliada, não tem efeito suspensivo, tá? Agora, presta atenção no que eu vou falar. Não tem efeito suspensivo. Entretanto, quando eu estava preparando a aula, eu achei essa publicação aqui, ó, tá aqui, depois vocês podem consultar, que ele fala o seguinte: concessão de efeito suspensivo ao agravo interno e, por conseguinte, ao agravo em recurso especial, pressupõe a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo, nos termos do dispositivo 300. Isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se o seu recurso especial ou o seu recurso extraordinário
tem dentro daquela decisão, tem nele, no cunho dele, algo que realmente comprove que você precisa de uma decisão rápida, porque houve lá no início um pedido de tutela, de urgência, o que vai acontecer? É um pedido urgente, não dá para você esperar. Então, em tese, aí que vem a deixa, né? Que é a dica que eu dou para vocês. Não tem efeito suspensivo, ok? Anotou? Não tem, não tem. Mas se eu preciso, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou pedir. O máximo que eu posso ter um não também, né? Mas eu vou pedir. É o que eu falei, eu prefiro pecar pelo excesso, tá? Excesso de cautela e de zelo. Não excesso de páginas. Cautela e zelo. Então, eu peço. E aí eu reforço aqui o meu pedido do recurso especial. É urgente por causa disso, disso e disso, para que ele tenha um pouco mais de celeridade. Então, a gente pede, já que a gente tem, e por isso que eu falo que é interessante a gente sempre fazer pesquisas prévias, porque essas pesquisas podem te dar uma noção do que você pode pedir a mais, que a princípio não poderia. Por isso que eu critico quem pega um modelo pronto, sem fazer as devidas correções e usar. Porque você acha que está tudo ali? Não, não está tudo ali. Porque, ainda mais se tiver 1 ano, 2, ou se a pessoa não viu que saiu alguma novidade, alguma coisa que ela possa usar a seu favor, ela acaba perdendo essa solução, tá? Esse recurso, na verdade. Assim como dos outros recursos, tem efeito devolutivo, sua fundamentação está ali, e como que ele vai ser o processamento dele? Ele é endereçado ao órgão responsável pelo processamento do recurso especial ou extraordinário, conforme determina o parágrafo 3º do artigo 1042, tá? Peraí. Aqui, é 2 aqui, tá, gente? Aqui eu coloquei 3, mas é 2. A petição do agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, tá? Do tribunal de origem. Independente do pagamento de custas, que é o que eu falei que não tem preparo, despesas postais, aplicando-se a ele o regime de repercussão geral, tá? Em regra, não se faz necessário juntar qualquer documento, pois está ali nos autos. Então, você não vai ter essa preocupação, porque ele já está lá, tá? Mas eu informo, e eu acho que é interessante a gente informar. Não acompanha os documentos, porque já estão nos autos, tal. Eu acho que é interessante a gente fazer isso, tá? Após interposto no tribunal de origem, o agravado será intimado, a gente falou isso aqui. Caso haja admissibilidade, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior para apreciação. Importante, pode acontecer de serem interpostos, pessoal, 2 recursos. Um recurso especial e um recurso extraordinário simultaneamente, e ambos não serem admitidos, tá? Pode acontecer isso. Isso é muito comum. Isso é muito comum também por 2 motivos. É comum porque, às vezes, quando vai contra uma legislação, ele vai contra praticamente tudo. Ele vai contra a Constituição Federal, ele vai contra a legislação. Mas, às vezes, tem 2, porque o colega não sabe qual que é também. Aí ele pensa assim, vai que dá ruim um, eu vou fazer logo os 2, né? Eu não concordo, mas se for um caso muito complexo, graças a Deus eu nunca precisei fazer isso por enquanto, mas também não digo que não vai fazer, porque se você realmente está numa situação que você fala, tá, ele está indo contra a Constituição, mas ele também está indo contra isso, está indo contra tudo. Se eu escolher só uma e não for acolhida, mas se eu escolhesse o outro, ele ia ser melhor pecar pelo excesso, né? Eu faria também, se for. 1042. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, ou seja, você vai ter que fazer os 2, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido, tá? Então, se tem 2 recursos, é meio que óbvio, né? Se você tem 2, os 2 não foram admitidos, você vai ter que fazer um agravo para cada um deles, tá? Ocorrendo tal fato, os autos deverão ir primeiro para o STJ, devendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e havendo interposição conjuntas, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça, tá? Na hipótese de ainda ser necessário o julgamento do agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, aí sim vai para o STF.
Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça, se for o caso, o recurso especial, independente de pedido dos autos, serão remetidos ao Superior Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado, tá? No Tribunal Superior. No Tribunal Superior, o agravo e o recurso especial podem ser julgados em conjunto, ocasião em que será possível realizar a sustentação oral. E aí, é um outro tema que eu acho interessante, por quê? Para vocês se manterem sempre preparados. Por quê? É um momento, olha, eu adoro uma sustentação oral. Eu acho que eu devo ter algum problema, mas eu adoro sustentação oral. Bate aquele nervoso, sempre. Você pode estar na 20ª, você vai ficar nervosa, você vai ficar tensa. Mas por que eu gosto? Porque é um momento em que você tem a oportunidade de esclarecer, talvez, coisas que na petição não ficou clara, no que você escreveu não está clara, é para você mostrar ali, naquele momento, a necessidade daquilo. E eu vejo muitos colegas falando assim, mas não adianta fazer sustentação oral, porque, em regra, nunca muda. Gente, eu super discordo. Se você está com a razão, se você vê que tem possibilidade ali de ter uma reversão de alguma coisa, ou para garantir algum direito, faça. Porque quando você vai resumir ali, eles gostam de ouvir. Porque você resume, você pontua os pontos, o que é realmente de fato importante, você resume, você explica, você contextualiza. É um momento de você garantir o seu sucesso ali. Suelen, sempre vai ser positivo? Não, nem sempre, mas há uma possibilidade gigante de você mudar se você estiver querendo reverter. Mas nem sempre é possível, né? Eu fiz uma agora online e eu já tinha ganhado. Ganhei na primeira instância, subiu, inclusive foi um mandado de segurança que eu fiz na questão de ICMS, de isenção de ICMS, imunidade, né? Eu já tinha ganho, eu poderia não falar, mas eu queria confirmar que eles entenderam que o meu pleito era válido, que eu estava embasada na Constituição Federal. Eu fiz um breve resumo, salientei a importância daquilo e, graças a Deus, foi mantido. Foi a sua sustentação oral que manteve? Não creio que foi a minha sustentação oral que manteve, mas que ela ajudou, eu tenho certeza que sim, porque ela resume, ainda mais se você for uma pessoa que não vai afrontar ninguém, não vai chegar lá, não, é isso, é aquilo, não. Você é uma pessoa cordial, solícita, você se demonstra ser uma pessoa que entende do assunto, mas você é humilde. Eu acho que você meio que ganha as pessoas, né, ali no caso. E ainda assim, se associado a uma base jurídica adequada, você está ali bem fundamentado, eu acho que realmente vale a pena. E é esse o momento aqui que você vai poder fazer a sustentação oral, tá? E aqui essa fundamentação tá aqui, tá? No 1042, parágrafo 5º, nesse caso, a sustentação observando-se ainda o disposto do regimento interno do tribunal respectivo. Então, volto a falar que vocês têm que ler esse regimento interno sempre, tá? Só a título de complementar do slide anterior, eu peguei um regimento interno do STJ para colocar aqui para vocês, para ver que, assim, o regimento interno ele vai ter artigos, ele vai ter posicionamentos, então, assim, eles percebem que você tomou esse cuidado de checar, entendeu? Você não viu só a legislação, você viu o regimento interno deles. E aqui está um exemplo, ele falando sobre agravo, ó. O 253. O agravo interposto de decisão que não admitiu recurso especial obedecerá no tribunal de origem as normas da legislação processual vigente. O que ele fala aqui? Que vai ouvir o que está na legislação. A mesma coisa, né? Aqui no começo. Mas você pode colocar esse artigo para entender o que aconteceu, falar, mencionar que você fez tudo certinho. E ele vem falando aqui, ó, não conhecer de agravo inadmissível, prejudicado ou daquele que não tem impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida. Veja, é algo até meio que óbvio, mas a gente sabe, eu gosto de salientar isso, que o óbvio também precisa ser dito. Por quê? Porque às vezes a gente esquece.
Então, a gente tem que, tudo que a gente quer contestar ali, a gente tem que impugnar especificamente, não só porque é uma questão lógica, mas porque também a gente tem essa determinação. Negar provimento de recurso especial que for contrário à tese fixada em recurso repetitivo. Então, assim, você vai fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, primeiro checa se ele não está em julgamento, ou se ele já não tem algum julgado, porque às vezes também é o que eu falei, a pessoa pega o modelo pronto, joga lá e nem sabe que aquele assunto já passou por um julgamento de repercussão, tá? Então é importante que você cheque isso. Negar, aí ele fala repercussão geral, entendimento firmado de incidente de ações de competência, cita as súmulas, e aí ele vem aqui, essa é a principal, eu quero que vocês leiam tudo depois, né? Essa aqui, ó, determinar a sua autuação como recurso especial quando não verificada qualquer das hipóteses previstas na linha B e C, tá? Observando daí em diante o procedimento relativo a esse recurso. Agora, análise do 253 aqui que eu queria colocar para vocês em específico. Tendo o recurso especial admitido, ele será autuado e em seguida levado para a apreciação do órgão colegiado do STJ. Em regra, ocasião em que poderá ser realizada a sustentação oral, que foi o que eu falei, com base aqui. Então, você vê que esse artigo, ele complementa esse artigo, tá? Então, assim, você também quer pedir, você quer, como que eu também gosto de fazer uma possibilidade. Você já sabe que vai ter, que pode ter esse momento de sustentação oral? Você já fez a sua pesquisa prévia? Lógico que esse aqui, gente, eu trouxe como um exemplo. Você vai ter que consultar ali daquele que você está fazendo, tá? E sempre checar se está atualizado, se não está, se houve alguma modificação ou não. Isso é muito importante. Mas você pode já pedir, ó. E eu já peço logo lá, já junto esse artigo com esse artigo, se for o caso, tá? Do meu, assim, dentro da minha atividade. Esse mesmo, esse STJ mesmo, esse tribunal mesmo, então vou pegar esse artigo, juntar com esse e já informar para eles que eu tenho interesse em sustentação oral, sim, que eu quero falar, sim, que eu acho importante, sim, e eu fundamento. Então, veja, a gente finalizou agora, deixa eu até ver que horas são. 10 quanto? Então ainda tem. Agora a gente vai falar de embargos de divergência, tá? Depois, gente, quem tiver alguma dúvida sobre agravo, qualquer coisa, pode mandar aqui, que depois a gente responde, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que é o agravo, ele está ali fundamentado no 1042. Veja também o 1030 antes, que vai dizer o que cabe, quando cabe o agravo interno e quando cabe agravo em recurso especial e recurso extraordinário. Então, você vai sempre associar o 1030 ao 1042, tá? O agravo, só recapitulando, o agravo que a gente falou até agora, ele é para destravar quando um recurso especial ou extraordinário não foi admitido. E todas as coisas que você precisa ter, que não tem preparo, prazo de 15 dias, ver o prazo também e toda a determinação que consta especificamente no regimento interno daquele tribunal. Se tem feriado, você tem que especificar, tá? Comprovar, principalmente, óbvio, se for um feriado local, ok? Verifica também se tem alguma coisa diferente quanto a prazo estabelecido dentro daquele tribunal para você não se atrapalhar. Confere todos os fatos e boa sorte. E agora a gente vai para embargos de divergência. Eu trouxe aqui uma frase de Alexandre Freitas que eu acho que ele consegue resumir de uma forma muito clara, muito simples, o que é embargo de divergência, e aí eu não precisei nem ficar pensando em como resumir isso, porque já estava aqui. Trata-se de recurso destinado a eliminar divergências jurisprudenciais internas ao STF ou STJ, harmonizando o entendimento, estabelecendo quais são as teses que deverão prevalecer quando houver algum dissídio jurisprudencial. Veja que nesse caso aqui, a gente está falando agora de embargo de divergência, eu volto lá quando eu falei de agravo em recurso especial e recurso extraordinário, e eu expliquei que o STF e o STJ, a função deles não é julgar um caso concreto. Não é pegar o caso da Dona Maria e julgar. Não, o papel do STF e do STJ é manter o quê? A ordem jurídica.
Então, você percebe que a nossa jurisdição, a nossa legislação, o nosso ordenamento, ele almeja o quê? Ter uma ordem. Até porque é muito estranho, né? Alguém entender que você pode tal coisa e outra pessoa entender que você não pode aquilo. Dentro do mesmo, da mesma, a base na mesma legislação, a gente tem posicionamentos tão diferentes. E às vezes esse posicionamento diferente não é nem com base em um caso concreto. Eu estou falando algo realmente que é um fato. A gente está falando que alguém devia para alguém. Então, é algo que é incontestável. E como pode alguém dizer que procede e alguém dizer que improcede, tá? É muito importante que a gente lembre disso. E a ideia do STF e do STJ, como eu já disse, que é manter uma padronização, uma uniformização, até para quê? Para garantir a segurança jurídica, ela se estende a quê? Lembra da repercussão geral, do julgamento em casos de repercussão geral que eu expliquei? Que é para manter essa ordem, tem vários casos que pedem a mesma coisa, então a gente vai uniformizar. Todo mundo que pedir isso vai levar isso ou não vai levar, tá? Vai ter uma decisão unânime que vai atingir todos os demais. Aqui a ideia é a mesma. Por quê? De repente, o mesmo assunto é julgado dentro do mesmo tribunal, tá? De uma forma e de outra em outro lugar. A gente vai ter o quê? Um conflito. A ideia que dá é de uma falta de quê? De segurança jurídica, né? Porque se do mesmo tema você tem divergência, como que fica, tá? Curiosidade, os embargos de divergências, eles são previstos na nossa legislação desde 1939, a Constituição de 88. O que acontece? Você percebe que desde 1939, que eu tive informação, pode ser até que em outros lugares a gente ainda possa encontrar uma história ainda mais antiga, que se busca o quê? Uniformizar os entendimentos. Se fulano pode, foi baseado naquele entendimento que aquele direito ele deve ser concedido para um, a ideia é que esse mesmo direito deva ser concedido para todo mundo, essa uniformização. Então, você percebe que é um assunto que vem sido buscado desde muito antigo. A Suelen, porque até hoje não é? Por conta da evolução. Antigamente a gente não tinha, por exemplo, discussões como internet. Hoje a gente já tem, hoje a gente já está discutindo inteligência artificial. Então, quer dizer, você percebe que a ideia básica é buscar essa uniformidade e a segurança jurídica, ela se mantém. Mas os objetos em volta a ela, não. Por quê? Porque não são estáticos. Né? Muito pelo contrário, eles estão sempre numa crescente evolução, numa crescente mutação. E não tem como você prever. Por exemplo, a gente está num momento hoje histórico, que a gente não tem legislação específica para muitas coisas que estão acontecendo na internet. Porque a internet é algo novo. E depois do Covid ainda, ela se tornou ainda muito mais crescente, né? Porque todo mundo foi para o âmbito virtual. E aí começaram as complicações, fora que a gente tem uma evolução também. Por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a ver numa escola que os meninos pegaram inteligência artificial e tiraram as roupas das meninas, como se elas estivessem despidas. Ok, é um crime já, Suelen, é um crime. Lógico que é um crime. A gente sabe conceituar ele num tipo penal. Óbvio. Mas a gente tem uma legislação específica para ser aplicada na inteligência artificial? Não, porque a inteligência artificial é nova. A legislação não. Então, quer dizer, a gente vai ainda... O que eu quero dizer com isso? Existe um crime? Existe, óbvio. E a gente já sabe como conduzir com esse crime. Mas e para gerenciar essa inteligência artificial ainda não tem. Agora ainda já fizeram, eu vi ontem que tem um site que você... Eu até salvei, né, para pegar estagiário, a gente faz estagiário, mas não é só estagiário, né? Para pegar todo mundo, que você consegue, você pega o texto e joga nesse site para saber se foi o site GPT que fez. Eu achei super interessante, que você pode pegar alguns trabalhos, algumas coisas e colocar lá para ver se realmente é autoral ou não. Mas você percebe que é um mundo novo? Que hoje já está sendo localizar o texto. O Telegram, informação política, ele manda um link, como se fosse um link de Instagram. A pessoa não bate papo. Na hora que aquela pessoa clica, aí não toca. Como dizer?
Então, muito. Como eu dou aula de execução, cumprimento de sentença e faço muita execução, para mim isso é fantástico. Eu vou usar. Ok, a gente vai ficar muito feliz com isso. Mas, e os riscos disso? Qual violação que isso está causando também? Você entende que a gente tinha lá, tanto na Constituição Federal quanto no CPC, lá no começo, que você não pode nem citar alguém se ele tiver de luto, se ele tiver num culto religioso, se ele tiver acabado de casar, não tem aquelas regrinhas? E aí? Aonde está a inteligência artificial e a internet ali? Não está. Então a gente tem o quê? Uma lacuna. Qual o prejuízo disso? Isso está ferindo o quê? Não sei. A gente vai ter que analisar. É um mundo novo. A gente sabe, em teoria, o que está sendo infringido ou não. A gente sabe qual direito está sendo prejudicado ou não. Mas a gente não tem uma regulamentação específica para isso. Por isso que até hoje, desde 1939 até hoje, a gente não tem uma regulamentação em tudo. E a gente tem que ficar buscando. E nesses casos específicos aqui, como que a gente vai buscar? Com embargo de divergência, tá? Embargo de divergência trata-se, portanto, de um mecanismo de estabilidade e coerência, ok? Eu gosto de resumir não só estabilidade e coerência, que eu acho que são definições importantíssimas, mas também de segurança jurídica, tá? Porque a segurança jurídica, ela não é só para mim, ela é para todo mundo. Então, se você tem um direito, eu também tenho que ter o mesmo direito que você, né? Os embargos de divergência têm por objetivo principal promover a uniformização da jurisprudência interna do STF ou STJ quando elas forem diferentes. E aí que está a outra questão. O embargo de divergência, ele vai discutir jurisprudências internas, tá? Daquele tribunal, do STF, do STJ, ok? Quando a gente fala agora de repercussão geral, aí já não é mais interna que vai ser discutido. É um tema que vai ser para todos realmente. Aqui não, aqui é só para aquele colegiado, tá? Qual a sua previsão? Previsão legal do 1043 e 1044 do CPC. É embargável o acordo. Acordo é o objeto, sempre será um acordo, ou seja, você não vai embargar uma sentença, até porque não tem o motivo pelo qual. Órgão fracionado é uma das turmas do STF ou STJ, ele é composto por turmas que fazem essas decisões, tá? E aí é essa uniformidade que você quer. Então aqui tem que ser um acórdão e tem que ser de um órgão fracionário. Ou seja, é cabível e proferido pelas turmas, tá bom? Proferidas pelo pleno ou pelo órgão especial do tribunal. É embargável um acordo de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento. Então, veja, você já fez um recurso especial ou um recurso extraordinário, ele foi inadmitido, aí você fez, ó, como advogado trabalha, hein? Depois que a gente não valoriza, né? Você fez tudo aquele passo a passo que a gente viu lá no começo, petição inicial, embargos, contestação, réplica, você fez tudo aquilo, apelação, não deu. Aí quando você fez seu recurso especial, seu recurso extraordinário, o que aconteceu? Inadmitido. Aí você fez o quê? Um agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário. Quando subiu, você falou, agora vai. Aí vem aqui e a decisão é diferente de um paradigma, é diferente do mesmo órgão do tribunal. Aí o que você vai ter que fazer? Embargo de divergência. Não contente, você continua ali trabalhando, entendeu? Por isso que tem que cobrar bem. Tem que cobrar bem, gente, não tem medo de cobrar. Eu sei que tem gente que às vezes está no apuro, aceita por qualquer coisa, mas você não tem noção do que você vai trabalhar. Não cometa esse erro. Se você estiver no começo, é claro. Uma fama e você vai começar a barganhar com valores. É melhor você pegar pouco, e aí já está dando, né? Essa valorização de trabalho. É difícil. É difícil, mas se você aceita, eu fiz esse erro no começo. Eu fiz, porque eu não tinha também muita informação, muito direcionamento. Eu tive que começar praticamente sozinha mesmo. Então, eu tive que
ficar pedindo ajuda para um, para outro, como que faz isso, como faz aquilo. Então foi muito difícil no meu começo, mas foi bom, porque eu aprendi muito. Aí eu peguei uma empresa e cobri o que para mim era justo, porque eu achava, nossa, eu vou tirar isso por mês, peguei a mensalidade. Menina, mas era tanto trabalho. Era tanto trabalho, era que eu virava à noite, eu não tinha descanso, eu não sabia mais o que era dormir direito, eu já dormia tendo pesadelo, aquela apelação, será que eu perdi aquele prazo, meu Deus, qual é o prazo? Aí eu tinha que anotar em tudo que era lugar, porque era muita coisa, eu fazia civil e trabalhista. Eu quase morri, de lá para cá até hoje eu trato uma deficiência de anemia muito severa. Por quê? Porque eu me lasquei. Depois eu falei, não vale a pena. Não vale a pena. E assim, não deixa se levar por isso. Aquele momento pode até parecer que é bom, mas o trabalho que você vai ter, porque, gente, se você não faz um trabalho direito, o cliente paga pouco e ainda vai lá fazer uma denúncia na OAB de você. O que eu tenho de colegas que se mataram de trabalhar, fizeram tudo certo e hoje respondem até processos disciplinares. Então, assim, não vale a pena, tá? Não vale... Imagina assim, e cada coisa que vocês forem fazer, já vê, antes no seu contrato de honorários, já prevendo tudo isso. Vai ser um novo valor, um novo contrato, a gente vai estar falando de segunda, terceira instância, tá? Não caiam nessa, pelo amor de Deus, porque não vale a pena, é muito trabalho. Ah, mas só voltando que eu esqueci, você estava comentando também do site, tem muito advogado que está usando o site GPT para fazer petições, para fazer essas coisas. Veja, eu sou professora de visual law também, então eu sou super a favor de você usar a nova tecnologia. Eu só acho que você não pode fazer um copia e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V. Você pode fazer para ter uma ideia, você vai ter uma ideia ali, você vai ter o seu esqueleto e você vai fazer. Tudo bem que você vai fazer com base nos dois, mas não que você vai pegar aquilo e colocar lá. Isso eu acho que é um pecado sem perdão, gente. Pecado sem perdão, porque não faz muito sentido isso, tá? É você que tem que fazer, até porque senão a gente daqui a pouco vai estar dando lugar para as máquinas, né? A gente vai ficar obsoleto. E as respostas sempre estiveram no Google desde que o chegou. Só que a gente não sabe como isso correto. É verdade, isso é verdade. Então, ele tem uma inteligência artificial, nós vamos passar pelo mesmo dor. As respostas podem estar lá. Mas apesar de elas estarem lá, as perguntas não vão ser feitas da forma correta. Por isso que eu tenho que ter tanta a barbaridade. Exatamente, E aí, porque você não fez uma pergunta certa, você não vai ter uma resposta 100% certa. Aí você ainda pega aquilo ali e joga e se ferra. Ferra você, ferra seu cliente. Então, é muito complicado, tá? Então, veja, você vai usar o embargo de divergência é isso, contra em recurso especial extraordinário que divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, tá? Sendo os acordos embargados ser paradigmas de mérito. Você tem que ter esse paradigma, tá? Você vai colocar lá várias decisões, você vai mencionar, você vai exemplificar, mas você vai trazer um que vai ser o principal, o seu paradigma, aquele que você vai comparar, tá bom? Aí aqui ele vem em recurso especial, que divertir. E aqui que eu queria que vocês entendessem, a gente tem um plenário. O plenário, ele é composto por turmas, tá, de julgadores. Então, veja, essa turma aqui decidiu X, essa Y, mas eles fazem parte do mesmo. Aí sim, cabe um embargo de divergência, tá? Por quê? Porque a gente está falando do mesmo, tá? Do órgão fracionado. Essa turma divergiu dessa daqui. Então, como se fossem irmãozinhos dentro da casa que têm opinião diferente. Aí você vai falar assim, não, seu pai decidiu assim. Não, pai, mas para o Joãozinho, meu irmão, você fez diferente. Isso é um embargo de divergência, da forma que todo mundo sabe agora. É embargável, aí ele vem aqui. Outra coisa, a decisão mencionada acima tem que ser de mérito e não pode ser decisão monocrática, tá? Se for decisão monocrática, a gente vai ter outro recurso, não esse aqui necessariamente, tá? Não cabe embargo de divergência no âmbito de agravo de instrumento que não admite recurso especial. Aqui é uma súmula 315 e eu trouxe outra súmula também. Cabe embargo de divergência contra acórdão que em agravo regimental decide recurso especial. Por isso que eu falo, vejam sempre súmulas. Se tem alguma súmula nova que você desconhecia, que saiu recentemente, porque não dá para a gente acompanhar tudo, né? Não dá, é impossível.
Mas a gente faz uma pesquisa bem feita, tem súmula nova sobre esse assunto, tem alguma decisão, houve alguma alteração na legislação, enfim, o que você precisa se atualizar ali, faça isso sempre, porque às vezes de uma semana para outra pode acontecer uma mudança que você não sabia, e aí você pode ser prejudicado, tá? Então faça sempre essas suas considerações. Divergir de julgamento, que não tenha conhecido do recurso. Não tenha conhecido você precisa entender que não tenha sido conhecido, tá? O prazo de interposição dos embargos de divergência, bem como, ao contrário, contra-razões. Gente, eu escrevi uma palavra que não existe, tá? Isso aqui vocês ignoram. Isso aqui. Das contra-razões é de 15 dias. Como eu falei, todos os artigos, salvo os embargos de declaração, todos são de 15 dias. Há necessidade de que a divergência seja atual. Isso aqui especificamente para embargos de divergência. Mas eu falo isso com a sua vida. Vai colocar uma jurisprudência, coloca uma mais atual, não coloca uma antiguinha, não. A gente só coloca antiga quando realmente não tem. A gente não achou nada, a gente já procurou, não tem, só tem uma de 1900 bolinha. Aí você coloca, e ainda assim pode ser ruim, era melhor nem colocar, talvez, né? Tem que pensar, ele tem que avaliar no caso concreto. Mas para tudo na vida, tenta usar jurisprudências, as coisas mais atuais, tá bom? Aí aqui ele fala até das súmulas, mencionei para vocês também as súmulas, tá? Não harmonizou, o relator não admitirá embargos, nem deles conhecerá o Supremo Tribunal quando houver jurisprudência firme no plenário, no mesmo sentido da decisão embargada. Então, usa sempre as súmulas, que elas são interessantes para validar aquilo que você está colocando. E aqui, gente, de acordo com o artigo 1043 do CPC, deve haver a comprovação da divergência. Então, você vai mencionar, você vai trazer o seu paradigma e você vai deixar claro, não só mencionar o paradigma, você menciona o ponto específico daquele paradigma, você vai identificar e, às vezes, você até junta esse paradigma de inteiro teor junto com o embargo, entendeu? É interessante você fazer isso para facilitar a vida de todo mundo. Eu sou da ideia do seguinte: facilita a vida de quem vai ler o seu trabalho, facilita. Explica, se for o caso, desenha, não tão coloridinho, não para que pareça um quadrinho de um gibi, né? Mas tente explicar, tente fazer isso de uma maneira mais clara. Não se atenha a usar tantas palavras difíceis, aquele vocabulário cansativo. Seja foco. Sueli, você está indo contra a nossa linguagem? Não, eu só acho que a gente tem que ser mais objetivo. Porque imagina que todo mundo que está lá trabalha o dia inteiro com aquilo, chega uma hora que já está todo mundo cansado, já não sabe mais nem quem vai, quem vem, sabe? Quando você facilita, o seu texto é agradável, o seu texto não é poluído, o seu texto não é prolixo, não repete a mesma coisa 20 vezes, mesmo inconscientemente, ele já vai ficar mais favorável àquela leitura. Quando você já começa com uma página colorida demais, cheia de informação, só de olhar aquilo ali, meu Deus, já te bate uma canseira, né? Ou aquelas coisas infinitas. Então, vamos facilitar. O fato de facilitar não quer dizer que você vai negligenciar alguma informação importante. Por isso que eu cito, menciono, pego bem aquele pedacinho que é o paradigma, do meu paradigma mesmo, que é o que realmente está sendo divergente, coloco já na minha peça, só que eu junto ela total no final. Se ele quiser ler, ele lê, já está lá, ele não precisa procurar, já está tudo certinho, está lá, está juntado. Mas ele não precisa ler se ele não quiser. Mas se ele quiser, ele sabe que está lá. Isso já facilita, né? Olha, eu sei que é aquela preguicinha básica, né? Ó, ela falou que tem. Eu não vi que tem, mas ela está com uma caixa, então deve ter. Entendeu a lógica? Você falou que você trouxe um presente para mim. Eu não vi. Você não me mostrou. Mas eu vi que você tá com a caixa? Então tem. Entendeu? Agora, o que não pode é você colocar lá a caixa. A pessoa vai, então deixa eu ver. Não tem nada dentro. Você não juntou. Então, não. Então, você tem que estar certinho, tá? A comprovação da divergência. E isso pode ser feito da seguinte maneira: por certidão, cópia ou citação de repositório oficial. Esse aqui é bem interessante, tá? Às vezes, quando você tiver dificuldade, pessoal, vocês podem ligar para um tribunal. É interessante, eu já fiz muito isso, principalmente no começo, muita coisa, muita informação, você não tinha certeza das coisas, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de perguntar, principalmente para quem trabalha lá, porque às vezes acontece de o seu computador não abrir alguma coisa, a pessoa fala, não abre por outro lugar,
eu fui consultar uma pauta. Essa pauta dessa sustentação oral que eu fiz esses dias, o meu não estava abrindo. Tive que ligar lá, o cara me mandou. Aí no dia seguinte, que eu abri por outra, não foi pelo Google, foi pelo outro, Firefox abriu. E tem essas manias, né? Uma coisa abre, outra coisa não abre. Só que eu não tinha tempo de procurar. Estava testando, estava conseguindo, liguei. Foram muito solícitos, me mandaram a pauta, me falaram qual era a minha pauta, tal. E depois que ele me falou, no dia seguinte, que eu fui confirmar tudo para entrar na sustentação oral, eu coloquei no Firefox e abriu. Mas você liga, você pergunta, como que eu faço para tirar uma citação de repositório oficial? Como pede uma certidão? Por isso que você precisa fazer com tempo, tá? Então, você vai fazer, já se prepara, organiza, credenciado de jurisprudência, enfim, você vai selecionar aqui o que for melhor para você, aquilo que você acha que é mais fácil. Qual que é o efeito? Assim como todos os recursos, tem efeito devolutivo, sendo necessário e devidamente requerido e comprovado, pode haver o efeito suspensivo, tá? Então, se você não comprovar, não vai ter. O SPC, olha. O CPC fica em silêncio quanto aos preparos dos embargos de divergências. Gente, já chega na hora, eu já estou. Ainda dou aula à noite ainda, vou para o escritório. Mas o importante é que vocês estejam entendendo. Ele não fala sobre preparo, tá? Mas tem essa resolução e ela sustenta isso, tá? Por isso que às vezes é bom, vamos imaginar. Mas eu tô falando geral agora. Mas a minha peça ela é tempestiva. Mas coloca lá que ela tem, ou abre o tópicozinho da tempestividade, justifica. Não tem preparo. Abre o tópicozinho do preparo, da inexistência de preparo, fundamenta. Sabe, não precisa escrever 3 folhas por causa disso. Não, mas dá pelo menos uma justificativa para lembrar quem está lendo ali, realmente não tem, é mesmo, tem esse artigo, é mesmo, tem essa súmula, é mesmo, entendeu? Vai que você pega alguém que está cansado, você já facilita o trabalho, a pessoa sabe que tem, fica melhor, tá? Então você coloca sempre uma jurisprudência, como que funciona, enfim. De acordo com o disposto no artigo 1044, deverá ser observado o procedimento estabelecido no regimento interno. Mais uma vez, a gente volta para a análise da legislação e para a análise do regimento interno. Por isso que essa pesquisa é muito importante. E, em regra, ele é feito por meio de uma petição, tá? Importante. A interposição de embargo de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Então, é bom você saber disso. E é bom também eu pediria também, se você já tem um andando ali, você pede para suspender o prazo e faz a sua fundamentaçãozinha. Sempre tópicos curtos nesses casos, tá? Não, essas que são mais informações, que a gente pode chamar como se fossem umas preliminares, só para deixar tudo claro, para pontuar, para não restar dúvida, para ver que você se ateve ali a todos os requisitos, obedeceu tudo, entendeu? Aí você salienta isso aqui e já pede também, se for do seu interesse, né? Então você pede. Como que funciona o processamento? O oposto dos embargos de divergência na secretaria do STF ou do STJ, eles serão juntados aos autos conforme ao artigo... Aqui eu estou te dando um exemplo também, tá? Você vai ver quando você for qual vai ser do seu, porque eu estou dando um exemplo de mas eu estou falando do STF, mas pode ser do STJ também. Então, você vai ter que procurar o respectivo. O artigo 334 do Regimento Interno do STF diz: os embargos de divergência e os embargos infringentes serão opostos no prazo de 15 dias perante quem? A Secretaria e juntos aos autos, independentes de despacho, tá? Porque os autos já são eletrônicos, então isso facilita tudo. E ele volta aqui, do 334 ao 335, colocando todas as regras desse tribunal aqui, que é do STF, tá? Ele vem falando, interpostos os embargos, o relator abrirá a vista ao recorrido por 15 dias para contrarrazões. Esse você vê que é um processo de praxe, né? Do contraditório, da ampla defesa, dos princípios que a gente já conhece. E aí ele vem aqui, admitidos os embargos, proceder-se-á a distribuição nos termos do artigo 77. E aí vai, recebidos os embargos de divergência, o plenário julgará a matéria restante, salvo nos casos que a gente
determinará a subida do recurso principal, tá? Gente, eu espero que vocês tenham compreendido, entendido. Podem deixar as perguntas aqui que a gente responde depois para vocês. O material vai ficar disponível, tá? A gente terminou um pouquinho antes porque a gente não fez intervalo, tá? Deixa eu só ver se alguém está aqui. Quem tiver dúvida, pessoal, pode me passar, tá? Pode deixar tudo aqui. Depois eles vão me passando, eu posso responder no privado. Vocês também podem me seguir no meu Instagram, @suelencolombo. E também, se for o caso, mandar algumas respostas por lá, perguntas por lá. Lembrando que, gente, acho que a principal dica de tudo isso que eu trago para vocês quer usar um esqueleto pronto, usa o esqueleto, mas a roupagem é você que coloca. As outras coisas é você que tem que colocar, é você que tem que ir atrás. Veja se a legislação ela está realmente coerente, adequada, se não houve nenhuma modificação, se atente aos prazos, a feriados, seja bem criterioso no seu trabalho, porque quem é criterioso pode ter certeza que quem está do lado de lá vai ver. Tá? E isso vai facilitar a sua vida, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Me mandem as perguntas, todo mundo que tiver. E até a próxima aula.